Oi pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês sobre um assunto desagradável envolvendo liberdade de expressão, violência e feminismo. Trago a vocês um episódio grave e exemplar que aconteceu em 17 de março deste ano de 2022, aqui dentro da Assembleia Legislativa. O assunto de hoje é urgente, é atual, é ideológico e é parlamentar. Eu até pensei em fazer uma aula exclusiva para os alunos matriculados no meu clube antifeminista sobre esse tema, mas eu percebi que o assunto é tão relevante que vale a pena e que precisa ser exposto em público. Vamos ao que aconteceu. Uma deputada feminista foi convidada a dar uma palestra em um evento de vereadores organizado pela UVESC, União de Vereadores de Santa Catarina, aqui no nosso auditório da Alesc. No evento estavam presentes cerca de 200 vereadores, entre homens e mulheres, representando diversas cidades e diversos partidos. Um evento público e, por pressuposto, um evento plural e democrático. No período da manhã, a deputada petista falou cerca de 30 minutos sobre mulheres na política e violência de gênero, que é o termo errôneo que se usa para falar de sexo. Bom, segundo os vereadores com quem eu conversei sobre esse episódio, a deputada estava mencionando que morreram 97 mulheres em Santa Catarina no ano passado, quando um vereador, o vereador Rabuja, levantou a mão acenando que queria fazer uma pergunta e perguntou: e os homens? Veja o relato do próprio vereador sobre o que aconteceu em seguida. E ela não entendeu de uma forma tranquila e acabou, no final, me mandando procurar na internet se eu queria saber sobre isso. Houve uma comoção até de um pouco do pessoal que estava lá, dos vereadores que estavam lá também. Me vaiaram, pediram que eu me retirasse, enfim, daí a coisa se acalmou e até que no final do evento foi feita uma moção de repúdio contra a minha pessoa. Por quê? Porque simplesmente eu questionei ela sobre um fato que eu acho relevante, porque a violência doméstica, no meu ver, é muito importante e a gente tem que tratar sobre o tema, só que a gente tem que tratar como um todo, não só como uma parte. Temos que tratar sobre isso em cima das crianças, a gente sabe que tem violência doméstica contra os idosos e também contra os homens. Então acho que quando a gente lida com um assunto tão importante e relevante como esse, a gente tem que tratar como um todo. E no final do evento foi aprovada uma moção de repúdio contra a minha pessoa, porque acaba sendo levado assim, gritando, e os que pensam diferente acabam se retraindo, acabam deixando essa meia dúzia gritar, tomar conta da situação. Acho que não está certo isso. Um episódio que deveria ser normal em um lugar democrático que envolve debate de ideias, como é o caso da Assembleia Legislativa. Um vereador simplesmente fez uma pergunta sobre a condição masculina para uma parlamentar que estava discorrendo sobre a condição feminina. Ou seja, um debate sobre homens e mulheres e políticas públicas. Resultado: o vereador foi vaiado por um pequeno grupo de vereadores presentes e naquele momento a deputada palestrante, que estava em posse do microfone, além de não responder com educação ao questionamento de outro representante do povo, o vereador Rabuja, disse a ele e a todos que estavam ali que se ele quisesse saber sobre os dados acerca de homens, ele mesmo que pesquisasse na internet. Uma postura muito indelicada, para dizer o mínimo, mal educada. Não bastasse isso, nas horas seguintes, o vereador Rabuja recebeu uma moção de repúdio dos seus colegas vereadores, que deveriam estar defendendo, afinal de contas, ele também é vereador. E foi alvo de uma matéria no site da deputada acusando-o de violência, agressão, desrespeito e silenciamento com relação às vítimas de violência. Tudo isso que eu estou falando para vocês está documentado, tanto a moção de repúdio assinada por vários vereadores, quanto a matéria publicada no site dessa deputada, que é uma deputada feminista e petista, uma deputada aqui de Santa Catarina. Bom, diante de tudo isso, para não permitir o agravamento dessa injustiça contra esse vereador, eu mesma vou respondê-lo. Vamos comparar e analisar dados sobre feminismo e violência, começando pelo meu estado, Santa Catarina. Segundo o documento de auditoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que você está vendo aí na tela também, nós tivemos, em média, 50 mulheres assassinadas por ano desde 2013 no nosso estado, aqui em Santa Catarina. Segundo uma matéria recente publicada na NSC Total, nós tivemos 57 mulheres assassinadas em 2020 e 55 mulheres assassinadas em 2021.
E segundo essa mesma matéria, nós tivemos uma resolutividade desses casos, desses crimes, desses assassinatos, em torno de 89%. Então, esses são os dados básicos para nós começarmos a nossa conversa sobre violência. E são dados que provavelmente a própria deputada deve ter citado ou mencionado nesse evento, nesta palestra. Vamos adiante. É exatamente aqui que cabe a pergunta do vereador Rabuja. Sabemos esses dados sobre as mulheres. E os homens? O que sabemos sobre eles? Foi esse questionamento que ele tentou fazer na palestra da UVESC. E os homens? E os homens? Não tem dados sobre isso? Qual o problema de perguntar sobre isso? Então vamos usar rapidinho o Atlas da Violência do IPEA em 2019 para responder a dúvida do vereador sobre a situação dos homens perante a violência. O documento oficial do Atlas da Violência é esse daqui, vocês podem encontrar na internet também. O pessoal da edição vai colocar aqui do lado. E eles também fizeram um mapa, uma espécie de guia. Esses documentos oficiais nos dão várias informações. E entre essas informações, essa daqui, ó, de que 92% das vítimas de homicídio, de assassinato no país, foram homens entre 2007 e 2017. Nós vamos cruzar também os dados desse portal com os dados da matéria. Vamos lá. Vamos pegar o gráfico que está na página 69 desse documento oficial e vamos fazer alguns cálculos juntos. Essa imagem que você está vendo aqui em algum lugar da tela, ela mostra que das vítimas totais de assassinato, 92% foram homens e 8% mulheres. Segundo os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, em 2017, houve 65.602 homicídios no Brasil. Agora vamos ver esse segundo gráfico de padrão de vitimização em relação ao local do crime, ou seja, onde a pessoa foi morta. O que interessa para nós no momento? Já que o assunto abordado no evento foi a violência doméstica e o feminicídio, então nós precisamos descobrir quantos homens e quantas mulheres morreram dentro de casa, no espaço domiciliar, certo? O gráfico está mostrando aí que 39,2% das mulheres morreram em casa e 15% dos homens que morreram em casa. Ou seja, do total de 5.228 mulheres assassinadas, 2.057 morreram em casa. E dos 60.222 homens assassinados, 9.575 foram mortos em casa. Ou seja, total de mortes em domicílio, 9.500 homens e 2.000 mulheres. Então, veja só a pergunta do vereador e como ela faz todo sentido. E os homens? Você sabia desse dado? Você tinha alguma ideia de que morrem 4 vezes mais homens do que mulheres em contexto doméstico? Então vamos adiante. Nessa coletânea de notícias também há uma última informação que é gritante e que temos aqui sobre a alta taxa de resolutividade dos crimes contra mulheres. O portal de mídia NSC Total informa nessas matérias que de cada 10 assassinos de mulheres, apenas um está foragido. O resto está morto ou foi preso em flagrante. Excelente. Assassino tem mesmo que ser preso, tem que ficar preso. Daí, ok. Mas como é que está a taxa de resolutividade quando a gente fala sobre crimes contra homens? Em 2020, segundo o Instituto Sou da Paz, 70% dos casos de assassinato não são punidos no Brasil. Ou seja, apenas 3 assassinos são punidos quando matam um homem. Segundo o portal R7, em 2021, que é um portal um pouco mais otimista, apenas 4 em cada 10 homicídios são resolvidos. Depois dessa matéria, parece que a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL Brasil, resolveu se manifestar, afirmando que em Santa Catarina eles resolvem 53% dos crimes. Tá, tudo bem. Então você viu aí, são dados que não correspondem exatamente, são vários dados diferentes, mas tudo bem. Os delegados estão defendendo a atuação deles como categoria, então estão dando um índice um pouco melhor. Sem problema. Então, como os delegados fazem um ótimo trabalho, a Polícia Civil também, vamos considerar o índice dado por eles, 53%. Ainda é um índice muito baixo de resolutividade. Ou seja, qualquer um dos dados que a gente queira usar, o fato é, os crimes cometidos contra mulheres estão apresentando maior resolutividade. Encerrando essa questão com números de fácil comparação, a conclusão gritante é que violentamente morrem assassinados 11 vezes mais homens do que mulheres
E os crimes cometidos contra homens têm resolutividade inferior se comparados aos crimes que foram cometidos contra mulheres. E esse é só o começo da nossa análise acerca desse debate, que é claramente um debate boicotado pelas feministas. Para tudo isso que eu mencionei até aqui, vocês viram informações de fonte, fotografias, prints aparecendo no vídeo, e também você pode encontrar esses documentos, todos eles na internet, são documentos públicos e pode fazer você mesmo essas comparações. Vamos adiante porque existem mais conteúdos e mais pesquisas sobre isso. Um estudo feito pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima entre 2017 e 2015 mostrou que os homens também sofrem com violência doméstica, porém, o medo e a vergonha constituem uma barreira para que se manifestem e para que denunciem, e isso gera uma subnotificação de casos. Por serem humilhados e desacreditados por terceiros e até por instituições policiais e judiciárias, os homens renunciam o direito de denunciar crimes de maus tratos, que eles sofrem por volta de 38%, e também denunciar crimes de maus tratos físicos, que é uma taxa de 28%. Você está vendo aí na tela essas informações. Bom, além de tudo isso, tem mais. Vamos analisar dados gerais de vulnerabilidade social masculina e feminina para que você veja a seriedade e a importância de também perguntar sobre os homens, de fazer essa pergunta. E os homens, como eles estão? Bom, são eles os homens que somam a maioria das estatísticas amargas do ponto de vista social. Eu vou comentar com vocês e a equipe vai trabalhar para colocar aqui na tela as fontes bibliográficas para você conferir depois. Vamos lá, alguns dados. Mais homens do que mulheres morrem de Covid. Os homens foram os menores beneficiados com auxílio emergencial. Isso também acontece com assistência social. O homem não é prioridade em situações de emergência ou conflitos armados. Os homens constituem 80% dos moradores de rua no Brasil. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Os homens têm 10 vezes mais chance de morrer no trabalho. Os meninos, que são homens do sexo masculino pequenos, correspondem a mais de 60% da mão de obra infantil. Então, esse pessoal de esquerda, feminista, que gosta tanto de falar sobre trabalho, trabalho escravo, CLT, direitos trabalhistas, você já tinha ouvido esse dado? Você ouviu isso aí em algum lugar? Talvez não, porque se refere aos homens e, bom, não pode nem perguntar sobre a situação dos homens. Vamos adiante. Os homens também são minoria nos cursos de graduação e educação profissional. Se você pesquisar, você vai descobrir que as mulheres são cerca de 60% das pessoas cursando e se formando na universidade hoje em dia. Os homens representam 76% dos suicidas no Brasil, segundo um relatório da OMS. Os homens têm o dobro de chances de se tornarem alcoólatras. Os homens têm maior índice de vício em drogas ilícitas. Os homens abandonam mais a escola e a universidade. Os homens têm mais probabilidade de terem câncer e de morrer da doença. Mesmo assim, existe mais investimento para prevenção e promoção da saúde da mulher do que do homem. Os homens constituem 95% da população carcerária no Brasil. Segundo uma revista de saúde norte-americana, 1 a cada 5 homens morre antes de completar 65 anos no Reino Unido. O homem participa do alistamento obrigatório no exército para manter os seus direitos de cidadania, direitos que a mulher tem sem precisar se alistar. Na prática, o homem não tem preferência para obter a guarda dos filhos. O homem só possui 1, 2, 3, 4 dias de licença paternidade. Bom, agora que você já tem essa lista de dados e fontes, vamos falar sobre estudos internacionais mais detalhados sobre tudo isso. Uma pesquisa feita em 2014 nos Estados Unidos mostrou que 53% dos jovens americanos com menos de 25 anos estavam desempregados ou subempregados. E mostrou também que 1 a cada 6 homens foi vítima de experiências sexuais abusivas antes dos 18 anos. Tenho certeza que você ouve o tempo todo sobre violência, abuso, condição de trabalho prejudicial quando pensa sobre mulheres. Mas esses dados aqui falam sobre abuso e sobre situações de opressão e de sofrimento relacionados aos homens. Presta atenção. Além disso, 67% dos alunos de educação especial são meninos, segundo essa pesquisa. E 13,2% dos meninos em idade escolar é diagnosticado com TDAH. E mais, além do problema da violência não se encerrar na questão homem e mulher, não se encerrar na questão da mulher, atingir também o homem,
Vamos além. É preciso considerar também o que acontece com crianças, adolescentes e idosos. Vamos pegar outra manchete de algum noticiário popular aí e colocar aqui na internet, tá? Pra gente investigar. Em setembro de 2021, a NSC Total compartilhou uma matéria intitulada Santa Catarina tem quarta maior taxa de estupros de crianças e adolescentes no Brasil. Ok. Lendo a matéria, eu cheguei a um trecho que informa que as pessoas podem fazer esse tipo de denúncia de abusos e maus tratos e tudo mais no Disque 100, famoso Disque Direitos Humanos. Talvez você já conheça isso. Bom, aqui no meu livro, nós temos um capítulo específico sobre violência. O capítulo 9, um capítulo que fala sobre várias falácias em torno da violência. O título do capítulo é Precisamos do Feminismo para Combater a Violência. E aqui a gente desmente, conta algumas histórias que você também nunca ouviu por aí. Enfim, a gente desmente algumas falácias e há um dado relacionado a esse Disque 100, o Disque 100 mencionado aí pelo portal NSC Total. Em um levantamento que foi realizado pelo pesquisador independente Daniel Reinaldo em 2019, foi constatado que a maioria das denúncias de agressões praticadas contra crianças e idosos, o que também é violência doméstica, foram praticadas por agressoras mulheres. Exatamente. Repetindo, as mulheres foram a maioria das denunciadas por agressões contra os mais fracos em ambientes domésticos. Vamos aos dados da violência contra a criança. A pesquisa mostrou que 17,3% dos agressores não foram identificados. 36% dos agressores eram homens e 46% dos agressores eram mulheres. Ou seja, segundo o Disque 100, que está inclusive aí noticiado, conhecido como um portal para receber informações sobre agressão dentro de casa, violação dos direitos humanos, segundo esse portal, a maioria das agressoras de crianças e adolescentes são mulheres. E tem mais. Para que não digam que sou eu, deputada conservadora, que está trazendo esses dados de um livro que eu mesma escrevi, eu vou ler para vocês os textos de uma feminista, de outras feministas, que afirmam com todas as letras que a violência doméstica precisa ser vista pela ótica de todos e não somente pela ótica da mulher. Ou seja, são feministas que concordariam mais com a pergunta do vereador Rabuja do que com a resposta mal educada da deputada feminista que disse: vai pesquisar na internet, isso não é problema meu, não vou tratar sobre isso, como quem diz, ó, não tem importância isso. Vejam o que escreveu essa feminista aqui, Bell Hooks, no seu livro famoso chamado O Feminismo é para Todo Mundo. Esse livro aqui é muito conhecido, muito difundido, ficou muito famoso depois, principalmente em 2021, com a morte da autora. Olha o que diz aqui, na página 110 e na página 111. Violência adulta contra criança é norma em nossa sociedade. Presta atenção nisso aqui. Há o problema de que, em sua maioria, pensadoras feministas jamais quiseram chamar atenção para a realidade de que mulheres são, com frequência, as principais culpadas pela violência diária contra crianças. Deputada feminista que disse que esse assunto era para pesquisar na internet, não precisa, tá nos livros das feministas, tá? Vamos continuar aqui. O fato é que multidões de crianças são abusadas de modo verbal e físico por mulheres e homens todos os dias. O sadismo maternal tem que ser da mãe, óbvio, né? Mas é bom explicar, porque agora a ideologia de gênero é uma confusão. O sadismo maternal, com frequência, leva mulheres a abusar emocionalmente de crianças. E a teoria feminista, ela que está dizendo, a teoria feminista não ofereceu nem crítica feminista, nem intervenção feminista quando a questão é violência da mulher adulta contra a criança. É ela que está dizendo isso aqui, é ela que está dizendo. Mulheres perpetuam essa violência tanto quanto homens, se não mais. Uma grande diferença entre o pensamento e a prática feminista tem sido a recusa do movimento em confrontar diretamente a violência de mulheres adultas contra crianças.
Maternagem e Paternagem Feminista, o nome do subcapítulo, página 110 e página 111. Um livro que eu não recomendo por não concordar, porém tem uma informação aqui que a própria feminista está dizendo pra gente que o movimento é hipócrita. Ela que está dizendo. Olha, não é uma coisa para você deixar passar batido. É uma feminista dando razão à ampliação do debate sobre a violência em casa. A Bell Hooks está apontando para a hipocrisia de quem nega o protagonismo da mulher agressora, ou seja, o que aconteceu aqui nesse evento. E vamos abrir aqui mais um parênteses para eu ler a nota da deputada feminista, a nota que ela produziu e compartilhou no seu site contra o vereador que teve a ousadia, a coragem de perguntar. Bom, agora vocês já viram que perguntar sobre esse assunto não é algo escandaloso, não é uma agressão, não é uma violência. Segundo as próprias feministas, é inclusive necessário e oportuno. Mas vamos lá. A deputada feminista publicou em seu site, não satisfeita em ter visto o vereador ser vaiado por algumas pessoas, nota de repúdio de câmaras de vereadores contra eles, tudo sem fundamento nenhum. Não satisfeita, a deputada compartilhou uma matéria chamada Manifesto sobre o episódio de violência política em encontro estadual de vereadores e vereadoras de Santa Catarina. Olha do que ela chamou a atitude do vereador de fazer uma pergunta. Ela chamou de violência política. Agora, nós vamos ler esta nota da deputada feminista contra o vereador juntos e vamos fazer alguns comentários sobre essa nota e o pessoal aqui vai editar, vai colocar na tela. Começa assim, vamos pular o primeiro parágrafo, vamos para o segundo. É assim agora, ao escrever este manifesto sobre as agressões que sofri nesta semana, durante a palestra sobre participação feminina na política, blá, 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 blá. Ao apresentar dados oficiais, também estou apresentando dados oficiais, e a pergunta do vereador também era sobre dados oficiais, ele não queria saber sobre dados inventados, ele queria saber sobre dados oficiais. Ao apresentar dados oficiais, há cerca de 97 mulheres cujos companheiros mataram aqui em Santa Catarina no último ano, fui reiterada e insistentemente interrompida por um vereador que proferia a falácia da violência é violência, negando a existência covarde, cruel e devastadora da violência de gênero. Olha essa expressão usada aqui, agressões que sofri, a deputada, a política parlamentar que se candidatou, se colocou como representante do povo para entrar em debates políticos e em embates políticos, está reclamando de um mero questionamento e está tratando o questionamento, o direito ao debate, como agressões. E vamos adiante. Ela fala aqui que o vereador está praticando a falácia da violência é violência. Ou seja, para ela, dizer que violência é violência, que todo tipo de violência é ruim, que todo tipo de violência deve ser combatido, é uma falácia? Eu me pergunto, é isso que ela pensa? Por que violência é uma falácia na cabeça da deputada? E continua, olha a acusação que ela faz ao vereador. Negando a existência covarde, cruel e devastadora da política de gênero. Nunca, aonde foi que o vereador negou a existência de violência contra a mulher? Isso, inclusive, é absolutamente impossível, já que você não passa um dia sem assistir um episódio desse na televisão, ouvir sobre isso na universidade, no parlamento. É insano dizer que o vereador estava negando a existência. Mas vamos continuar aqui com essa nota sobre violência política. Mesmo sendo publicamente atacada. Olha, se a senhora não quer ser publicamente confrontada, a senhora não pode ser político. O político ele é constantemente confrontado o tempo todo. Então, mesmo sendo publicamente atacada, desrespeitada e constrangida em meu direito de expressão como palestrante, aqui eu pergunto, como assim seu direito de expressão? O direito de expressão é de todos. O vereador também tem direito de expressão, ainda mais considerando que o vereador que simplesmente fez uma pergunta faz parte da diretoria do Conselho Administrativo, Fiscal, sei lá, da União de Vereadores de Santa Catarina. Se a senhora tem direito de palestrar por 30 minutos... o vereador tem direito de perguntar por 15 segundos. E ainda assim, é uma distribuição de tempo muito injusta. Questionei os vereadores, perguntei a alguns vereadores se havia sido respeitoso, gentil o momento em que o vereador levantou a mão e fez a sua interpelação.
Muitos me disseram que sim. Perguntei também se haveria espaço para perguntas e para debate após a manifestação da palestrante. E o próprio presidente da UVESC me disse que, já que o vereador causou conflito, nós suspendemos. Ou seja, teve uma palestra sem espaço para perguntas, sem espaço para debate do que foi dito na palestra. Então o vereador fez muito bem em questionar no meio da palestra, porque não ia ter momento para ele questionar depois. Em meio à indignação, o pessoal tá indignado. Meu Deus do céu, indignação profunda, porque alguém fez perguntas, né? E ela diz assim, em meio à indignação, perguntas seguem sem respostas. Qual pergunta segue sem resposta? A do vereador, né? A do vereador segue sem resposta, porque o evento acabou e ninguém respondeu ao vereador sobre o caso dos homens. Mas ela tá dizendo que as perguntas dela é que seguem sem resposta. Como pode, em pleno século XXI, um sujeito tentar impedir o debate? Essa parte aqui eu vou pedir pro editor botar na tela bem grande, porque isso aqui é uma parte chocante dessa nota contra o vereador. Um sujeito, olha como ela se refere ao colega parlamentar. Um sujeito, poderia ter dito um vereador, um colega parlamentar, né? Bom, um sujeito tenta impedir o debate. Olha só, vou explicar uma coisa para vocês que estão aqui nos assistindo também, para todos os políticos que podem estar assistindo esse vídeo. Debate é quando tem duas pessoas ou mais dialogando sobre um assunto. Até o momento, antes da interferência do vereador Rabuja, não estava acontecendo um debate, estava acontecendo um monólogo, uma palestra. Ok, não tem problema. Palestra é um negócio legal também, pode fazer palestra. Agora, era uma palestra. Quando o vereador Rabuja perguntou, foi que começou o debate. Então, ao contrário do que está sendo dito aqui, o vereador não tentou impedir o debate, ele tentou promover o debate, ele tentou dar início ao debate. E ela continua perguntando como pode uma pessoa eleita, olha, deslegitimando a eleição do rapaz, como pode uma pessoa eleita nem combater, olha aqui, não enxergar a realidade nem combater uma prática covarde? Quem foi que disse que o vereador não reconhece a violência contra a mulher e não a combate? Existe algum documento do vereador, algum momento na vida dele em que ele tenha promovido a violência contra a mulher? Olha a quantidade de coisas absurdas nessa nota, simplesmente porque o vereador fez uma pergunta. Ao mesmo tempo, segue aqui, ela diz assim, ao mesmo tempo a relação, a plateia demonstrou-se solidária e mais potente do que isso, demonstrou-se combatente e corajosa. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Eu falei com o vereador e ele me disse que várias pessoas, vários homens e várias mulheres vieram falar em privado com ele e parabenizá-lo pela iniciativa de ter perguntado e disseram que concordaram com ele. Em contrapartida, o pessoal feminista que vaiou o vereador Rabuja o fez em público. Então aqui vai um puxão de orelha para você que é conservador, para você que estava lá e deixou o vereador Rabuja passar por isso sozinho. Isso é inadmissível. Quer dizer que você e vários outros concordam com o vereador, dão razão a ele, mas o deixaram sozinho? É por causa de coisas assim que o debate democrático está sendo solapado. E por isso que só há voz em um lugar. Por isso que o conceito de politicamente correto e o conceito de espiral do silêncio está dominando os nossos debates. Assim como o vereador foi vaiado aqui, em público, aqueles que concordavam com o vereador deveriam tê-lo defendido em público, como eu estou fazendo aqui agora, ou lá no calor do momento, ou depois, posteriormente. Deveriam. As pessoas devem defender as outras quando elas estão passando por injustiça. Isso, inclusive, é o evangelho. Se você é cristão, isso é o evangelho. Mas vamos adiante. Soma-se a esse manifesto popular, lá e tal, moção de repúdio e tal, a manifestação institucional da VESC em contrariedade à postura do agressor. Aqui está dizendo que houve uma manifestação oficial da União de Vereadores contra o agressor, o vereador, que não agrediu ninguém. O que o vereador fez foi uma pergunta. Bom, então eu falei diretamente com o presidente da UVESC, que é o senhor Anderson Gusato. Mandei umas mensagens de WhatsApp para ele, uns áudios e perguntei: presidente Anderson Gusato, é verdade que a UVESC se manifestou contra o vereador? Perguntei, porque eu fiquei sabendo, houve coisas, comentários sobre isso, e agora eu tô vendo isso aqui escrito no lugar. Não, o presidente Anderson Gusato negou, ele negou que a UVESC tenha se manifestado oficialmente contra o vereador e disse que se manteria neutro até o momento. O que eu sei é que ele se manteve neutro. Então tem que corrigir a nota aqui, tem muitos erros, corrigindo inclusive esse. E por fim,
a deputada termina a sua nota contra a violência política dizendo: sigo de pé, mais resiliente do que antes, como tantas mulheres fortes, também não vou sucumbir. Ora, deputada, a senhora pensou por algum momento na sua vida em sucumbir por uma simples pergunta? A senhora realmente pensou em sucumbir por ter sido perguntada? Não é essa a postura e a coragem que se espera de um parlamentar. Bom, se não bastasse isso que nós já dissemos antes de ler esse manifesto, fechando parênteses aqui, do livro da Bell Hooks, que diz que deve sim haver debate sobre homens e mulheres no campo da violência, se não bastasse isso, a outra feminista, uma outra autodeclarada feminista, uma política da Suécia, chamada Eva Solberg, que já publicou sobre esse tema, que já debateu sobre esse tema. Aqui, na página 142 do meu livro, eu menciono um artigo dessa feminista que diz o seguinte: se nós, como mulheres, não defendermos esses homens, quem então o fará? Qualquer forma de violência é ilegal e deve ser combatida. Olha só, segundo a deputada aqui no seu manifesto contra o vereador Rabuja, essa frase aqui é a falácia da violência contra a violência. A feminista Eva está dizendo aqui: qualquer forma de violência é ilegal e deve ser combatida. Concordo com você, feminista Eva, concordo. Temos que começar a falar sobre este tema difícil e complicado. Devemos começar a reconhecer, olha a feminista que teve um lapso de juízo aqui na vida dela. Devemos começar a reconhecer o fato de que a violência doméstica, em pelo menos metade de suas ocorrências, é perpetrada por agressoras. Metade de suas ocorrências. Ou seja, essa feminista aqui, não sou eu que estou dizendo, está dizendo em um artigo publicado por ela que 50% dos casos de violência doméstica é realizado por mulheres. Caso contrário, se nós não reconhecermos esse problema, os nossos esforços para proteger os mais vulneráveis entre nós, as crianças, nunca serão mais do que apenas uma aspiração. Continuaremos a falhar na tentativa de ajudar as famílias a romper com esse padrão destrutivo. Essa informação está na página 142 do meu livro, que desmente falácias feministas, e na página 143 continuam outras informações importantes. Por exemplo, uma pesquisa que mostrou a informação de que 23% dos jovens na Austrália já testemunharam um incidente de violência física ou psicológica contra sua mãe ou madrasta. Em contraposição, fazendo paralelo a esse dado, há uma proporção idêntica. 22% dos mesmos jovens australianos já haviam presenciado episódios de violência doméstica contra seus pais ou padrastos. Ou seja, esta outra pesquisa na Austrália também confirmando os dados da feminista Eva sobre 50% das agressões partirem de mulheres e 50% partirem de homens. Bom, aqui você vai ter mais e mais detalhes sobre isso, mas é preciso irmos adiante nessa discussão. Você viu aqui que está claro que mesmo as feministas um pouco mais lúcidas reconhecem a importância de falar sobre os homens quando se trata de violência. Em dissertação de mestrado da pós-graduação de psicologia da UFJF, Fernanda Bona apontou que mulheres praticam mais violência psicológica, física e injúria contra parceiros e filhos. Com um total de 480 participantes, a pesquisa dela apontou que 77% de um grupo de 292 mulheres com relação conjugal afirmam ter xingado, humilhado ou intimidado o parceiro, contra 71% das mesmas ações tomadas por eles. A agressão física do companheiro, tapas, socos ou chutes, foi assumida por 24% das mulheres. E segundo as próprias mulheres, apenas 20% dos parceiros cometeram o mesmo tipo de agressão contra elas. Presta atenção nesse dado dessa pesquisa que foi realizada e que você pode encontrar na internet, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Uma pesquisa cujo orientador é o professor Lélio Moura Lourenço. Violência entre parceiros íntimos, estudo longitudinal e quantitativo com mulheres de Juiz de Fora. Bom, nessa pesquisa, a pesquisadora, a Fernanda Monteiro de Castro Bona, num dos dados que ela traz pra gente, ela mostra que 24% das mulheres admitiram ter agredido seus maridos e apenas 20% delas notificou ter sido agredidas por eles. Ou seja, conclusões desse estudo. Tanto a mulher quanto o homem praticam violência.
Contudo, é preciso considerar que o impacto da ação produzida pelo homem geralmente é maior que o mesmo ato da mulher. O tratamento cultural também é diferenciado. Quando ele agride, a conduta tende a ser avaliada como crime, mas se for ela a agressora, em determinados casos, não. Ou seja, esse comportamento pode ser até tolerado socialmente, diz a Fernanda, pesquisadora. Essa citação aqui vai ficar na tela enquanto eu converso com vocês. O que ela está nos dizendo é, quando um homem agride uma mulher, é socialmente e imediatamente considerado crime. Quando a mulher agride o homem, as pessoas passam pano, ou fingem que não viram, ou não consideram crime, enfim. Vamos lá. Além de todas essas autoras, pesquisas e dados que você certamente não conhecia, porque o movimento feminista sabota a difusão desses dados, sabotou inclusive a pergunta do vereador Rabuja, há outro problema que afeta as famílias, principalmente as crianças. Somando-se ao fato de existirem muitas mulheres agressoras de crianças, de adolescentes e idosos, há também aquelas mulheres que usam os seus filhos para disputas na vara de família. Em uma notícia veiculada no portal Extra, pertencente ao Grupo Globo, uma psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirma que 80% das denúncias de abuso sexual nas varas da família são falsas. Olha o que ela diz. Na maioria dos casos, a mãe está recém-separada e denuncia o pai para restringir novas visitas, afirma Glícia Barbosa de Matos. Já na vara da infância de São Gonçalo, em outra cidade, cerca de 50% dos casos de abuso são forjados. Quem deu essa informação? Um profissional que trabalha lá, o psicólogo Lindomar Darós. Se você tiver um trabalho e uma paciência, você vai encontrar esses dados. Não com tanta facilidade, porque, óbvio, existe todo um movimento, inclusive aqui dentro, que aconteceu na reunião da UVESC, para abafar informações reais e isonômicas sobre violência. Bom, mas vamos voltar para a nota feita pela deputada feminista, abrindo outro parênteses. Outro argumento que aparece aqui contra o vereador Rabuja e que pode se estender a qualquer conservador que esteja aqui assistindo, debatendo em qualquer lugar, é de que qualquer pessoa que não seja feminista é uma pessoa que apoia a violência contra mulheres. Eu mesma, sendo mulher, sendo independente financeiramente, sendo política, todos os empoderamentos possíveis que elas consideram, eu mesma já ouvi que eu sou machista e apoio a violência contra mulheres por eu ter esse discurso que é mais isonômico. Não sei nem se é justo, né? Porque justo só Deus, mas um discurso mais isonômico, um discurso que respeita os dois lados. Bom, esse argumento de que quem não é feminista é contra as mulheres e é a favor da violência é um argumento utilizado com o objetivo de criar um monopólio da virtude, ou seja, só as feministas são virtuosas, fazendo com que simples questionamentos pautados na realidade sejam vistos como um ataque frontal ou um retrocesso social, que foi o que aconteceu com o vereador. E também dão a falsa impressão de que as pessoas estão seguras e protegidas pelo movimento feminista. Muitas vezes, eu tenho a impressão de que as feministas da moda sequer sabem as consequências do que elas dizem e do que elas estão fazendo. E para dar um exemplo de tudo isso na prática, porque eu tenho certeza que vai ter alguém aqui ouvindo, pensando, meu Deus, a deputada está perdendo tempo falando sobre isso, o que isso tem a ver com a vida do catarinense? Eu tenho certeza que vai surgir esse argumento. Então eu vou mostrar esses projetos de lei para que vocês vejam como as feministas prejudicam o loiro, o moreno, o ruivo, o branco, o negro, a criança, o adolescente, o idoso, o homem, a mulher, como elas prejudicam as pessoas quando apresentam projetos de lei fundados em suas próprias falácias, tá? Então a gente vai rapidamente ver esse projeto de lei, apenas a título de exemplo, para mostrar a importância do contraditório e a importância de pessoas corajosas como o vereador Rabuja, fazendo perguntas importantes em momentos cruciais, tá? O editor vai colocar aí na tela pra gente. O projeto de lei 187.5 de 2018. Eu não era deputada ainda em 2018, certo? E pelo que eu estou entendendo, foi a bancada feminina, a bancada da mulher, que apresentou esse projeto de lei em 2018. O título do projeto é muito bonito. Qualquer um seria favorável ao projeto, porque a ementa é bonita. Olha o que diz a ementa. Institui o programa de atenção às vítimas de estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Ok, ninguém é doido de ser contra um projeto desse. Muito bom, a ementa é muito boa.
Agora vamos analisar o que diz o texto desse projeto, que, óbvio, é um projeto de uma deputada feminista, eivado de outros pensamentos feministas. Vamos lá. O projeto de lei tem 4 artigos. No terceiro parágrafo do artigo 1º, está escrito assim: sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perito legista mulher. Ou seja, ok, se possível vai ser examinado por uma perita mulher. O que, obviamente, já acontecia, né? Se você chegasse denunciando abuso, estupro ou agressão e chegasse diante de uma equipe de peritos e existisse ali uma perita mulher, evidentemente a mulher faria isso, atenderia você. Então nem precisaria estar escrito aqui porque isso já acontece. Mas a parte importante do projeto é a segunda, ó. Exceto em caso de menor de idade do sexo feminino, que será obrigatoriamente examinado por legista mulher. Opa! Aqui está dizendo então que se uma criança ou adolescente mulher chegar com denúncia de abuso, ele será examinado obrigatoriamente por uma legista mulher. Isso está claro, vai ser destacado aí. Qual o argumento e a justificativa do projeto de lei? Ah, porque aumentou muito a taxa de estupro, de violência, tudo bem. Ok, quando se foi debater esse projeto, eu usei o argumento que eu uso sempre. Por que que estão presumindo que o perito homem é menos capaz ou mais imoral do que a perita mulher para avaliar esses casos? Já não concordei a princípio com o mérito. Nem tinha entendido as questões constitucionais quando já passei a discordar do projeto. Mas, como é de praxe, eles resolveram então fazer diligência. O que é uma diligência? Quando vem um projeto de lei, antes de aprovar o projeto, vamos perguntar a opinião de quem sabe das coisas, do delegado, do polícia e tal, das pessoas. Bom, então foi enviado uma diligência interna para a delegada Patrícia, que é coordenadora das DPCAMs. O que é a DPCAM? Delegacia de Proteção da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso. Ou seja, já vou abrir um parênteses aqui. A única pessoa que não é protegida pela DPCAM é o homem, certo? Tudo bem. A delegada ela é especializada nisso, com certeza, porque ela atua na coordenadoria da DPCAM. Então foi questionado a ela. E aí, o que a senhora acha sobre este projeto de lei? Na sua longa resposta sobre o projeto de lei, ela parabeniza um mérito muito legal, a preocupação de vocês e tudo mais. No entanto, ela diz o seguinte: não é bom que este projeto seja implementado na forma em que está redigido, pois encontrará dificuldades. Quais dificuldades? O que a delegada, será que a delegada estava praticando? Será que a delegada era conservadora a favor da violência contra as mulheres por ter sido contra esse projeto? Não, ela estava dizendo assim, ó, esse projeto vai ser prejudicial da forma como ele está sendo feito, porque não existem peritas mulheres suficientes para analisar esses casos. Quantos municípios nós temos em Santa Catarina? Quase 300 municípios. Quantos peritos? Aproximadamente 200 peritos. Homens, 180. Mulheres, 20. Bom, levando em conta esse dado, não vai ter à disposição dessas crianças e adolescentes perito para fazer o seu trabalho. Então as crianças e os adolescentes vão ficar sem atendimento, o que é uma coisa péssima. Então, basicamente, a delegada com muita educação está dizendo o seguinte: esse projeto de lei 187.5, apesar de todos os seus méritos, ele vai ser prejudicial, é um projeto ruim. Independente de tudo que foi dito, de tudo que foi debatido, quando os deputados, homens ou mulheres, ouvem a palavra mulher, parece que eles fecham olhos e ouvidos para qualquer argumento e simplesmente caminham para aprovar o projeto. Por quê? Porque ninguém quer ser contra as mulheres. Já pensou o deputado ser contra esse projeto aqui? Um projeto que institui o programa de atenção às vítimas de estupro? A mídia vai dizer que o deputado é a favor do estupro. Já pensou uma loucura dessa? Então os deputados imediatamente se prontificam a votar a favor de todos esses projetos. Falou a palavra mulher, o deputado é favorável. Acontece que depois de aprovado o projeto, o governador do estado de Santa Catarina, o governador Moisés, com a mensagem de veto 513, apresentou, então, o veto parcial ao PL 187.18, ou seja, mesmo com todas as negativas, os deputados aprovaram o projeto foi aprovado. Então, o governador, aqui num momento de muita lucidez, competência técnica, vetou parte do projeto. Qual parte? Justamente o parágrafo 3º, o parágrafo que diz assim: a vítima será atendida
obrigatoriamente por legista mulher. Ou seja, não pode ser obrigatoriamente atendida por legista mulher. Tem que ser atendida pelo legista que tiver, seja homem ou mulher. Porque esse preconceito aí, homem não pode atender? Então o governador diz que não. Quais são as razões do veto? Ele alega a inconstitucionalidade e menciona o seguinte, olha o aviso importante que o governador Moisés estava dando para esta casa. Ele diz o seguinte, olha só, se vocês botarem esse projeto em execução, os direitos da criança e do adolescente serão violados, porque criança e adolescente têm prioridade no atendimento, ele tem que ser periciado, ele tem que ser analisado, recebido, atendido imediatamente, porque é criança e adolescente. E este projeto vai inviabilizar o atendimento prioritário de crianças e adolescentes. Então, vai ter criança e adolescente vítima de abuso, estupro, violência, com o seu atendimento prejudicado. Então, eu vou vetar o projeto. Veio a mensagem de veto do governador 513. Chegou aqui na Assembleia a mensagem de veto. O que os deputados fizeram com a mensagem de veto? Derrubaram o veto. Ignoraram as diligências, a opinião da delegada, os debates internos e a opinião do governador. E até o documento técnico do governador. Ignoraram tudo isso e derrubaram o veto. Somente 2 deputados votaram contra a derrubada do veto. Ou seja, votaram a favor do veto. Eu e um outro deputado. Só 2. Resultado. As crianças começaram a ficar com o seu atendimento prejudicado. Então, poderia ter sido seu filho, o senhor que é catarinense, poderia ser filho do seu filho, sua sobrinha, poderia ser você que é adolescente, tem 15 anos e está assistindo esse vídeo, poderia ser você. Chegar lá para fazer uma perícia, para fazer um exame porque você foi estuprado ou abusado e não ter perita mulher para atender isso, não ter atendimento. Bom, o que aconteceu em seguida então? Ninguém falou sobre isso, é a primeira vez que eu estou falando sobre esse projeto, apenas com a finalidade de exemplificar o que nós estamos falando aqui. O movimento feminista promove debates com argumentos falaciosos, promove manchetes tendenciosas, estudos duvidosos e com todo esse aparato aprova projetos de lei sem resistência, porque nem todos têm a coragem do vereador Rabuja. Então, mais uma vez, parabéns, vereador Rabuja. Para consertar toda essa bagunça, olha só, para consertar meses e meses de debate, documento, papel, reunião, CCJ, para consertar tudo isso, o deputado Nilson Berlanda, parabéns, deputado, apresentou o projeto de lei 262 de 2021, ou seja, 4 anos depois, né, da data do projeto inicial, que institui o programa Mesma Ementa. E o que faz este projeto de lei do deputado Nilson Berlanda? Altera aquele parágrafo que falava sobre mulheres e crianças serem atendidas exclusivamente por mulheres. O deputado vem e coloca aqui, ó, a vítima do sexo feminino será examinada por perita mulher, sobretudo em caso de menor de idade, desde que isso não importe no retardamento ou no prejuízo da diligência. Ou seja, todos esses meses de debate para voltar onde já estava. E a justificativa do projeto, acontece que as crianças estão ficando sem o exame porque não há perita, não há legista mulher. Olha só. Esse caso aqui é o caso de um projeto de lei que conserta outro projeto de lei que só foi aprovado porque o discurso feminista roda aqui. A Assembleia Legislativa, a televisão, a mídia, a universidade roda em todos os lugares sem ser confrontado, sem ser contestado. As pessoas têm medo de contestar um projeto quando ele é apresentado por uma bancada feminista. As pessoas não fazem a mesma coisa que o vereador Rabuja fez, elas têm medo. E por causa desse medo, crianças, adolescentes ficaram sem atendimento, crianças que haviam sido vítimas de abuso ou de estupro. Então você viu aí como que as feministas conseguem intoxicar as políticas públicas, o que também acaba gerando distorções legais e pode afetar a segurança pública, o poder legislativo e o judiciário. Um estudo de 2012 da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan descobriu que as mulheres eram beneficiadas por um número menor de acusações apresentadas pela promotoria, fazendo com que as sentenças masculinas fossem 63% mais longas. Em outro estudo, as mulheres apresentavam 46% menos chances de serem mantidas presas antes de um julgamento, recebiam fianças mais baixas e possuíam 58% menos chances de serem condenadas à prisão em caso de incêndio criminoso, receptação e invasão do domicílio, mostrando então um
abrandamento unilateral de penas. Então tá vendo como o discurso feminista e a falta de coragem das pessoas para questionarem dados, para falarem sobre dados oficiais, para falarem sobre discurso e palestras feministas, gera consequências na vida prática das pessoas, na segurança pública? Bom, existe um outro artigo intitulado 30 anos de negação das evidências sobre a simetria de gênero na violência por parceiro. Implicações para prevenção e tratamento. Um artigo que foi publicado numa universidade americana. Resultado de mais de 200 estudos ao longo de 30 anos, mostrando uma simetria de gênero na perpetração e nos fatores e motivos de risco para violência física nos relacionamentos. Além de apontar a paridade entre ambos os sexos nos casos de violência física, ou seja, vários momentos nós já citamos aqui, inclusive feministas falando sobre a paridade, a igualdade, uma certa correlação numérica entre o número de homens e mulheres agressoras. Além de tudo isso, o autor desse artigo, desse estudo, demonstra como há um movimento de supressão governamental e de supressão acadêmica contra estudos que tentam mostrar a realidade sobre isso, priorizando sempre aqueles estudos onde o homem é tido como vilão. Quais são os 7 métodos de distorção que foram elencados por esse estudo para conseguir dominar universidades, mídia, discursos e palestras acerca disso, acerca do debate sobre violência, que foi exatamente isso que aconteceu aqui no dia 17 de março, com o episódio da deputada tentando anular a pergunta do vereador. Quais são, então, esses 7 métodos de distorção? Número 1, ocultar a evidência. Número 2, evitar obter provas de perpetração feminina, nesses casos de violência. Método 3, citação seletiva de pesquisa. Método 4, estabelecimento de conclusões que contradizem os dados. Método 5, bloquear publicações de artigos que relatam simetria de gênero. Método 6, impedir o financiamento de pesquisas para investigação de violência praticada pelas parceiras. E método 7, assediar, ameaçar ou penalizar pesquisadores que publicam evidências sobre a simetria de gênero. Eu quero falar rapidamente sobre esse método 6, os editores vão deixar tudo isso aqui na tela para vocês, os 7 métodos para você tirar um print da tela. Olha, o método 6 fala sobre boicotar e cortar financiamento. Isso aconteceu quando uma ex-feminista tentou lançar um documentário sobre os direitos dos homens. O documentário, que se chamava Red Pill, foi boicotado inclusive na Netflix. Além disso, vamos focar no método 7. Olha o método 7. Assediar, ameaçar ou penalizar pesquisadores que falem sobre isso. Que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui com o vereador Rabuge. O vereador Rabuge, ele não é um pesquisador. Ele não é um professor de história, não está numa universidade, num grupo de pesquisa de gênero. Ele estava num ambiente político, esse é o ambiente dele. É vereador eleito, ele estava no seu ambiente, no ambiente de autoridade política. E ele tem essa autoridade, ele tem autoridade política. Mesmo tendo essa autoridade, tendo conquistado isso com um trabalho árduo, ele foi assediado, ameaçado, penalizado, ridicularizado por ter levantado um questionamento honesto. Olha só, na nota de repúdio que que algumas câmaras de vereadores fizeram contra ele, havia vereadores pedindo que ele fosse expulso da diretoria da UVESC. É um vereador contra o outro. Tá? Um vereador contra o outro, por quê? Porque não pode, olha o método 7, não pode, a gente tem que assediar, tem que ameaçar e tem que penalizar qualquer ser humano que tente mostrar dados e evidências sobre violência, sobre isonomia da violência. Essas distorções, elas são ideologicamente confirmadas por outro estudo, por outro artigo feito por pesquisadores da Colômbia Britânica, no Canadá. Nele, a concepção marxista da teoria feminista de violência conjugal parte da premissa de que, por serem privilegiados em relação às mulheres, os homens vítimas de violência doméstica estariam sendo alvo de uma simples rebelião, ou seja, é justo que as mulheres se rebelem e agridam os homens. Os resultados mostram que a disparidade de gênero em lesões por violência doméstica não só é menor do que originalmente retratado pela teoria feminista, como o fato de que os estudos revisados indicam um alto índice de violência íntima de mulheres contra homens e mulheres. Por sua vez, os homens parecem relatar sua própria vitimização menos do que as mulheres,
e não veem a violência que eles sofrem, a violência feminina contra eles, como um crime. Todos esses dados nós vamos enviar para as câmaras de vereadores de todo o estado de Santa Catarina, para as principais câmaras de vereadores, 100, 200 câmaras de vereadores, numa nota em defesa do vereador Rabuja. E nós vamos mostrar dados e fontes mostrando por que ele tem sim o direito de fazer esse questionamento e por que tantas pesquisas como essas que eu estou citando para você demonstram que a pergunta dele é conveniente, não só conveniente, como oportuna e necessária. Para exemplificar esses casos dos estudos que nós estamos falando aqui, casos de supressão de dados, de alteração de dados mentirosos, de dados escondidos, de boicote às pesquisas, eu quero citar um boletim de ocorrência que chegou até mim através de um advogado de Curitiba. É um boletim de ocorrência, parece que aqui tem até o timbre da Polícia Civil do Paraná. E esse boletim relata um episódio do dia 3 de setembro de 2021. Eu não vou dar números e nomes desse boletim, porque eu não quero expor as pessoas. Mas, basicamente, você vai poder ver aí na tela a foto do boletim. O boletim de ocorrência conta que 2 policiais militares foram atender uma ocorrência de violência doméstica e perceberam que o homem e a mulher estavam mutuamente se agredindo com faca, né, com arma branca. Então eles chegaram na delegacia, registraram o boletim, falaram sobre o que tinham visto, que o homem e a mulher estavam mutuamente se agredindo, e a mulher tenente responsável por esses policiais militares, pediu que eles alterassem o boletim de ocorrência, que modificassem o boletim de ocorrência para constar somente a mulher como vítima e para descaracterizar a mulher como agressora. Os 2 policiais militares que tinham visto o ocorrido, que tinham testemunhado o ocorrido, se negaram a fazer essa mudança e foram até a delegacia para fazer eles também um boletim de ocorrência. Agora eles fizeram um boletim de ocorrência contra a própria superior deles, a tenente, e disseram o seguinte, que a tenente havia afirmado que o boletim foi mal confeccionado e mandou a equipe policial alterar o BO, omitindo a informação do testemunho do homem que não foi possível qualificar. Fato esse que já tinha sido ordenado pela oficial primeira-tenente pessoalmente no local da ocorrência, afirmando que, olha o que disse a primeira-tenente para os seus subordinados, se constasse tal informação, a mulher já não seria vítima, e para aquela oficial primeira-tenente, a mulher sempre é vítima. E que durante aquela ligação telefônica, o oficial-tenente deu ordem da equipe retornar à DP para alterar o boletim de ocorrência e resolver isso, e apresentar o boletim novamente, como se a mulher fosse a única vítima e não fosse a agressora. Olha isso aqui, esse caso ele é escandaloso. Se eu soubesse informações mais detalhadas sobre esse boletim, eu não sei, não sei, infelizmente, nomes, da onde vem. Se eu soubesse, eu procuraria um deputado lá da região para que ele fizesse o quê? Sei lá, que ele poderia fazer uma denúncia no Ministério Público, alguma coisa, porque isso aqui é um caso absurdo. E por que eu estou mencionando esse caso específico? Assim como eu mencionei o projeto de lei, assim que eu mencionei alguns dados. Para que vocês vejam o que está acontecendo. Eu espero que isso tudo tenha dado uma boa ideia a você de como as coisas estão acontecendo nas universidades, na mídia, na televisão, nos programas televisivos, nos campos culturais onde a esquerda feminista está atuando. Olha, eu não tenho dúvida, eu poderia apostar o meu diploma de História conquistado em 2011, meu diploma de professora de História, poderia apostar o meu diploma de História de que essa primeira tenente envolvida nesse caso aqui é feminista. Mas olha, eu aposto o meu diploma que essa mulher é feminista. Para encerrar, é importante nós ressaltarmos também que a violência contra mulheres e a violência política contra mulheres, que é um conceito aí que a esquerda gosta muito de utilizar, o conceito de que toda discussão, todo argumento levantado contra uma mulher é violência política de gênero, então você não pode contestar a deputada mulher. Olha, presta atenção, você que é vereador, você que é marido, você que é pai, você que é chefe, você que um dia quer ser candidato, você que é deputado, senador, não importa o que você seja, você pode ser presidente da república, não importa. Se você quer ter seu direito de liberdade de expressão assegurado, preste atenção nessa questão. As feministas estão construindo
um cerco em que homens não podem contestar mulheres, mesmo que sejam homens eleitos, mesmo que sejam homens representantes do povo. Presta atenção nisso. As feministas estão tentando construir um cerco político. Para isso, elas deram um nome de violência política de gênero, onde uma mulher parlamentar, uma mulher política não pode ser contestada por um homem, não pode ser contestada por ninguém, sem que elas apelem a esse argumento. O argumento de que isso é uma violência política de gênero. Se eu não posso contestar outro deputado, e que isso vai me gerar uma moção de repúdio, uma notificação na comissão de ética, se eu não posso contestar um colega deputado por causa do sexo dele, acabou a liberdade de expressão. Acabou, eu não posso discutir mais. Você já pensou se fosse o contrário? Se fossem os homens fazendo isso? Se os homens dissessem, toda vez que uma mulher contrariar um homem, nós vamos mandar para a comissão de ética. O negócio é escandaloso, é absurdo. Só a título de exemplo, aqui dentro da Assembleia Legislativa, nós temos uma bancada feminina. A princípio, como eu tenho a tese de que nós devemos ocupar todos os espaços possíveis, fiz parte dessa bancada. Hoje não faço mais, parece que eu fui desligada da bancada. Mas a questão é o seguinte, uma mulher desligada da bancada feminina. Essa bancada feminina, ela atua assim como esta deputada que eu estou mencionando aqui, que é a deputada que estava palestrando, porque eles compartilham dos mesmos ideais. Eles não são uma bancada feminina, elas são uma bancada feminista. E utilizam a estrutura da própria Assembleia Legislativa para promover esses conceitos, como o conceito de violência política de gênero, que constitui no quê? Constitui em dizer que se você contraria uma mulher, dependendo do que você está falando e do momento e quem é que está falando, você está praticando violência, então aquilo ali merece uma representação na comissão de ética, merece uma moção de repúdio ou algo assim. Bom, eu quero dizer então que eu acho que toda manifestação é livre, que o deputado também pode ofender, pode xingar, pode fazer o que quiser, claro que não. Existem limites, só que esses limites não foram rompidos pelo vereador Rabuja. Ele pode, no máximo, vamos supor que vamos exagerar, alguém poderia dizer que ele foi mal educado, ponto. Na pior das hipóteses, o que eu não concordo. Agora, dizer que ele praticou uma violência política, como na manifestação do SAI, isso é impossível, mas existe sim. Existem momentos em que os políticos ultrapassam qualquer limite de decência, humilham os demais. Isso não tem nada a ver com o sexo de quem está palestrando, mas com o mau caratismo mesmo de quem faz isso. Então, eu gostaria de mencionar alguns exemplos que aconteceram no Brasil, onde mulheres realmente foram ridicularizadas. E aí eu me pergunto, será? Vamos pesquisar aqui depois nos ofícios, nos documentos aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, procura aí nos documentos da Assembleia Legislativa do seu estado, no Congresso. Será que houve moção de repúdio, representação na comissão de ética nesses casos? Quais casos? Vou contar uma história para vocês, talvez vocês já conheçam. A ministra Damares, ela é pastora, então a sua religião, a sua convicção política é clara, é transparente e é direito dela. A ministra Damares, quando era uma criança, a partir dos 6 anos, começou a ser abusada sexualmente. Ela foi estuprada quando criança. Entre os 6 e os 10 anos, a ministra sofreu muito em decorrência disso. Hoje, os médicos, inclusive, indicam que esse estupro, esse abuso que ela sofreu aos 6 anos pode ter levado ao fato de que hoje ela não consegue ter filhos, né? Ao fato de hoje ela ser estéril. E uma coisa que ela sempre quis ser, mãe, certo? Então, esse episódio lamentável e triste na vida da ministra, ela contou uma vez, como pastora, para um grupo de evangélicos, que com 10 anos ela pretendia se suicidar pelas memórias de abuso. Enfim, imagina a situação que passa uma criança que foi abusada, sei lá, dos 6 aos 10 anos, uma criança que sofreu abuso sexual. A ministra então subiu num pé de goiaba e queria, sei lá, se jogar do pé de goiaba, se suicidar uma criança, né, pessoal? A criança, ela pensa como uma criança. Bom, e a ministra contou o seu testemunho. Ela disse que ela só não se suicidou porque Jesus apareceu para ela no pé de goiaba. A partir do momento em que a ministra contou a sua experiência, na qual ela foi vítima de abuso, as feministas, os esquerdistas, os progressistas passaram a fazer chacota do sofrimento de uma mulher que passou por abuso e que passou por violência. Só para você ter ideia dos tipos de chacotas aos quais a ministra foi submetida. Teve bandinha, sei lá, bandinha de carnaval, fazendo marchinha de carnaval, debochando da ministra. Teve cartaz,
Teve políticas, mulheres fazendo piada da ministra. Teve camiseta, teve meme, teve tudo que é possível você imaginar para debochar da ministra. Quem é a ministra? Uma sobrevivente de um abuso sexual. E o que esse pessoal feminista de esquerda, hipócrita, faz? Debocha da ministra. Eu não vou ficar falando aqui sem dar prova, vou deixar vocês verem aí alguns exemplos. Aliás, ministra, como é que é possível que nós não tenhamos em pleno funcionamento um órgão como o CONANDA? Porque nem todas as meninas vítimas de violência podem ser salvas por um Jesus na goiabeira. Nós precisamos de políticas públicas. Por favor. Peraí, silêncio. Aí fica difícil. Por favor, por favor. Deputada Érica. Eu não posso me omitir. Eu não posso me silenciar. Jesus realmente apareceu no pé de goiaba para mim. E a forma como a senhora falou no primeiro momento machucou muito essa ministra. Eu senti que a senhora falou de uma forma irônica. A senhora zombou. Mas a senhora não zombou apenas de uma menina. A senhora zombou de milhares de meninas no Brasil. Quem passou pelo calvário que eu passei sabe o que é estar no colo de um abusador. Então, olha só, sabe quem mais debochou da ministra? Eu não me espanto. Eu não me espanto, mas assim, seria de se espantar se houvesse lógica e lucidez nesse país. Até a Globo, com o Globo Rural usando a goiaba, teve a ousadia de ironizar o sofrimento de uma menina de 6 a 10 anos estuprada e violentada. É ou não é absurdo? Isso sim é ou não é uma violência psicológica contra uma vítima de abuso, que deveria ser uma pauta do movimento feminista. Você viu alguma feminista, algum coletivo feminista, alguma bancada feminista defendendo e se solidarizando a ministra? Não, e não bastasse isso, também teve o caso do namorado da Fátima Bernardes. Não sei se vocês lembram disso. A ministra, quando eu tiver a oportunidade de falar com ela pessoalmente, eu vou dizer, ministra, não elogie esquerdista, que é uma tristeza. Mas a ministra foi lá e fez um elogio ao namorado da Fátima Bernardes, que eu não sei agora o nome dele, me esqueci, mas eu sei que ele é político. Ela fez um elogio dizendo que ele era muito bonito. E ele foi para as redes sociais novamente fazer chacota com a ministra, inclusive, se não me falha a memória, usando esse episódio da goiaba. Agora o negócio é o seguinte, antes da gente ir adiante, os esquerdistas, os progressistas, feministas, elas podem ver um monte de gnomo, fantasma quando estão emaconhados. Eles podem. Agora, a ministra, que sofreu abuso, não pode ver Jesus no pé de goiabeira. Eu não sei se a ministra vai ver esse vídeo, mas se ela estiver vendo esse vídeo, eu quero dizer o seguinte, ministra, eu tenho a inveja da senhora que viu Jesus na goiabeira. Eu queria ter visto. Se ele tivesse me dado um comando, eu seria uma mulher tão forte, tão resiliente, para ocupar esse cargo, assim como a senhora é. Apesar de muitos momentos que nós duas, eu e a senhora, sentamos para conversar, e eu disse, olha, ministra, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, a senhora sempre me ouviu com respeito. Diferente de momentos em que eu passei debates semelhantes com feministas aqui e que não fui respeitada. Então a senhora é uma pessoa que sabe respeitar e que merece ser respeitada. E a senhora sim foi uma vítima de violência desse tipo. Mas vamos adiante. Para encerrar esse assunto, eu vou deixar no ar aí 3 segundos para você tentar acertar qual é o partido político da deputada feminista que alegou que o vereador Rabuja não podia fazer aquele questionamento. 3 segundos para você pensar nisso. Bom, não precisa de muito, né? Eu tenho certeza que você já acertou. Exatamente. O partido da deputada é o Partido dos Trabalhadores. O bom e velho PT, o Partido da Ética, o partido que vai trazer a ética para a política, o partido que não roubou milhões e milhões de reais no Mensalão, no Valério Duto, não tem nada a ver. O Partido dos Trabalhadores. Bom, esse mesmo partido. Aqueles que se dizem democráticos, mas na verdade estão sempre tentando acabar com o debate, com a livre expressão e com o fluxo de informação. Esses mesmos que estão tentando usurpar a democracia. Vamos a alguns exemplos de quem são os verdadeiros opressores. Quão longe é capaz de ir a sanha antidemocrática desses caras do PT. Lembre do Marco Civil da Internet, lei de iniciativa do desgoverno da Dilma Rousseff, e de quando o WhatsApp sofreu ameaças de suspensão. Você lembra disso?
Em 2018, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, pediu a suspensão do WhatsApp, alegando disparos de mensagem em massa por parte do Bolsonaro. Veja aí o vídeo da mulher Gleisi Hoffmann. Gente, isso é muito grave. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E nós temos que pedir que o Tribunal Superior Eleitoral tome uma providência. O que vai fazer com esse resultado da eleição? Vai fazer o quê? Vai anular? Vai anular as eleições inteiras? Vai parar? Vai suspender o WhatsApp? Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp. Acontece que, para a surpresa de 0 pessoas, o Bolsonaro foi inocentado pelo TSE e o próprio PT foi quem teve as suas contas do aplicativo desativadas por disparo de mensagens em massa. É o bom e velho acuse do que você faz, é a boa e velha hipocrisia, né? Então, se não bastasse tudo isso, também cabe lembrar que após ser solto da prisão, o presidente e ex-presidiário Lula falou ao menos 9 vezes em censurar a mídia. Tudo isso para que você não esqueça quem realmente é o inimigo do debate democrático. Não somos nós, conservadores, que levantamos perguntas, que fazemos perguntas sobre leis sexistas, sobre isonomia, não somos nós. São esses caras de esquerda, progressistas, supostamente democráticos, que usam um discurso, que falam sobre discurso de ódio, que falam sobre democracia. Além disso, eu quero que você também resista à falácia de que o feminismo tem autoridade para representar todas as mulheres. Em uma pesquisa realizada em 2018 nos Estados Unidos, 55% das pessoas entrevistadas disseram que não se consideravam feministas. 30% se consideravam e 15% não responderam à pesquisa. Diante de certas alegações, 43% das pessoas concordaram que a atual onda feminista não representa e 41% concordaram que as feministas são extremistas. A mesma pesquisa realizada na Europa mostrou que menos de metade dos homens e mulheres questionados em 5 países se dizem feministas. Em abril de 2019, o Instituto Datafolha conduziu uma pesquisa mostrando que aqui no Brasil, 56% das mulheres com 16 anos ou mais rejeitam se associar ao movimento feminista. Pesquisas similares também mostram que ambos os sexos concordam que deve existir igualdade de direito, mas não concordam com o movimento feminista. Mais uma chance de demonstrar que movimento feminista não é sinônimo de igualdade de direitos. Mais recentemente, agora mesmo em 2022, uma nova pesquisa foi feita e 44% dos brasileiros afirmaram não se considerar feminista e 13% não souberam responder. Ou seja, você não precisa ser feminista, porque eles não são todos feministas, as mulheres não são todas feministas. E mais do que isso, você não deve ser feminista. Mesmo que as feministas fossem a maioria entre nós, você ainda teria direito ao contraditório. Vamos imaginar que 99% da população ficou doida e virou todo mundo feminista. Vamos imaginar esse cenário. Mesmo assim, se você fosse 1% da população, representando esse 1%, você poderia levantar a mão e fazer pergunta em uma palestra feminista, poderia questionar um discurso feminista. Então, diante de todos os fatos expostos aqui, vamos voltar para o início do tema. Eu quero reforçar que o vereador Rabuja foi extremamente corajoso e rompeu com a espiral do silêncio com o politicamente correto em busca de informações que são completas e verdadeiras sobre um debate que é sério. As alegações e as atitudes que foram tomadas contra esse vereador, visando a supressão do debate, soam completamente desproporcionais à simples manifestação do contraditório, que é algo que deveria ser normal num ambiente político e democrático. Essa tática é comumente empregada pelo movimento feminista. Qual tática? A tática de se vitimizar e depois atacar coordenadamente alguém que pensa diferente. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu, Ana Campagnolo, já passei por isso e estava sozinha quando eu tinha 22 anos. É por isso que agora e a partir de agora, ninguém, desde que eu tenha conhecimento, vai passar por isso sozinho. Por isso que o vereador Rabuja não vai passar por isso sozinho. Eu já passei por isso e sei que isso não pode continuar acontecendo e servindo como um instrumento para silenciar aqueles que querem o bem comum por meio da imparcialidade dos fatos e de um debate livre. O vereador não só tem o direito, mas ele tem o dever de se expressar em virtude da função que ele exerce. Como vereador, ele é obrigado a se expressar. E conta com o meu apoio, com o nosso apoio para o exercício dessa liberdade.
um direito fundamental e inalienável. A liberdade de expressão é reconhecida inclusive pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo um direito indispensável para uma sociedade que quer ser sadia e democrática. O artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que o direito à liberdade de expressão inclui a liberdade de buscar, receber e divulgar informações e ideias sem consideração de fronteira por qualquer meio de transmissão. Então você, vereador Rabuja, nós temos esse direito. A nossa Constituição protege a liberdade de expressão no seu artigo 5º, combinado com os artigos 220 e 224. Bom, pessoal, então é isso. Eu e os meus assessores estamos produzindo todo esse material, esses dados, essas informações que vocês estão vendo aqui na tela, direto do Gabinete 8 da Assembleia Legislativa. O nosso gabinete está de portas abertas para você que é cidadão catarinense, para nos convidar a visitar seu município, nós temos feito isso, distribuir emendas, ajudar a população e também para defender seus interesses, como é o caso aqui do vereador Rabuja, os seus direitos, aquilo que é importante para você. Então nós estamos aqui dentro do meu gabinete na Assembleia Legislativa, produzindo esse material como uma manifestação pública de uma parlamentar. Primeiro, porque nós queríamos falar sobre os dados e dados da condição masculina e não queríamos deixar o vereador sem resposta. Ele fez uma pergunta, está aqui a resposta. Em segundo lugar, porque nós queremos defender o direito ao contraditório e a verdadeira liberdade de expressão. E antes que alguém pense em dizer que é perda de tempo ou não é função do deputado o que estamos fazendo aqui, eu quero encerrar esse nosso vídeo explicando uma coisa muito básica para todos vocês que são políticos ou eleitores. A palavra parlamento vem de uma expressão francesa que se pronuncia mais ou menos assim, parler, que se escreve assim como você está vendo na tela. Essa palavra significa locutor ou palestrante. Então, a função essencial do parlamento e do parlamentar é falar e, através do discurso, legitimar, fiscalizar, legislar, trabalhar. O que mais uma vez mostra a gravidade de tentarem silenciar um político eleito, seja eu, vereador Rabuja ou qualquer outro político. E por fim, um apelo. Você que é advogado, promotor, professor, pesquisador, jurista, você que tem condições de empreender pesquisas e escrever livros nesse sentido, faça isso. Eu, como deputada estadual, faço o que eu posso dentro da Assembleia Legislativa, com as relatorias, com as emendas, com debates, derrubando e criando projetos de lei. Além disso, eu também publiquei 2 livros, um deles esse daqui, que a gente já usou aqui, e faço palestras em todo o Brasil, em todas as cidades de Santa Catarina onde eu sou convidada. Eu não quero ser sozinha nisso. Aliás, eu já não sou sozinha. Só os meus livros já venderam mais de 100 mil cópias, 100 mil exemplares. Mas vejam só, o fato de eu, uma mulher, ter sido a única a se levantar publicamente para defender esse vereador, que é um vereador homem, mostra que muitos homens estão se omitindo e permitindo essas injustiças. Eu me pergunto o que está acontecendo. Por que os homens não se importam com as injustiças cometidas contra eles mesmos? Bom, enfim, não faça parte disso, não faça parte dessa espiral de silêncio. Dessa vez foi com o vereador Rabuja. Da próxima vez pode ser com você.